Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lutero pregou a soberania de Deus e a eleição. Nós lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marlow Branham, nas Eras da Igreja, na página 229 a seguir: quisera eu que pudesse ser dito que a Era de Sardes foi uma restauração em vez de uma reforma. Eu não posso dizer isso. A palavra não a chama uma restauração, mas certamente a chama uma reforma. Se tivesse sido uma restauração, essa era teria sido outra era pentecostal, mas não foi. O melhor que pôde ser dito dela foi: confirma os restantes que estavam para morrer. Havia algo faltando. Que coisa? Sim, certamente havia. Esta era tinha a justificação, porém não tinha conseguido a santificação e o batismo do Espírito Santo. Esse é que foi o plano original de Deus. Isso é o que eles tiveram no Pentecostes.
eles foram justificados, foram santificados e foram cheios do Espírito Santo. Ora, ouça-me, a razão de ser justificado e santificado tem como finalidade que você possa ser batizado com o Espírito Santo. É por essa razão que há uma igreja, é o templo de Deus, cheio de Deus, que é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, levando-o a fazer as poderosas obras que fez, voltou sobre a igreja no Pentecostes, de modo que eles fizeram as obras que ele fez. Esta era não teve essas obras. Eles tinham a palavra escrita. Esta era não teve essas obras. Eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. Este foi o período de reforma. Mas não temas, ó pequeno rebanho. Deus disse: eu restaurarei. E esta reforma ia ser o começo disto. Ele ia, de acordo com a sua promessa, fazer a igreja voltar das profundezas de Satanás na Idade Média para as profundezas de Deus que eles tinham no Pentecostes e nos primeiros anos de existência da igreja. Agora, tenha cuidado e capite isto, diz neste segundo versículo que li: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Você sabe qual é realmente o sentido de não perfeitas? Incompletas. Esta era foi uma era incompleta, foi apenas o começo de volta. É por isso que eu disse que a Bíblia a chamou de reforma, não de restauração. Ela começara na doutrina de justificação, que significa que a salvação era inteiramente de Deus. Como Lutero pregou a soberania de Deus e a eleição. Ele sabia que era tudo por graça. Ele separou a igreja do controle da hierarquia eclesiástica. Ele derrubou os ídolos. Ele pôs fim à confissão aos padres. Ele denunciou o Papa. Foi maravilhosamente bom quando ele começou, mas Deus dissera 1500 anos antes: Lutero, tu vais começar as coisas, porém tua era verá tudo isto incompleto. Eu deixarei isso para mais tarde. Aleluia! Como Deus reina! Ele conhece o fim desde o princípio. Sim, Lutero foi seu mensageiro. Não parecia ser quando examinamos as folhas, mas houve um homem chamado Jonas. Ele teve falhas em sua vida também. Ele era um profeta, embora eu e você possamos não querer dizer isto baseado em como ele agiu. Porém, Deus conhece os que são seus
e cumpre-se sua vontade, do mesmo modo que cumpriu-se com Jonas. Cumpriu-se sua vontade com Lutero naquela era, e sua vontade se cumprirá até a consumação. Ora, esta foi uma era incompleta. Foi uma era de reforma, mas é assim que Deus a quis. Eu quero ilustrar isso para você, na maneira que fiz para um maravilhoso irmão luterano, que é presidente de um bom seminário lá no Oeste. Eu fora convidado para jantar em sua residência e lhe falar a respeito do Espírito Santo. Ele estava confuso acerca de muitas coisas e me disse: o que nós, luteranos, temos? Eu disse: bem, vocês têm Cristo. Ele disse: nós queremos o Espírito Santo. O senhor acha que nós o temos? Eu disse: potencialmente, vocês estão crendo para recebê-lo. Ele disse: o que quer dizer com potencialmente? Nós estamos famintos de Deus. Lemos um livro sobre Pentecostes e os dons do Espírito. Por isso, alguns de nós fomos de avião para a Califórnia consultar o autor. Quando chegamos lá, ele nos disse que, embora escrever o livro, não tinha os dons. Ora, quando vimos a operação dos dons em seu ministério, quisemos falar-lhe, porque o senhor deve saber alguma coisa acerca deles. Agora, o seminário deste irmão fica retirado no campo e é cercado por muitos acres de terra agrícola, na qual os estudantes podem trabalhar e assim custear seus estudos na faculdade. Ele também tem fábricas que acompanham a fazenda para proporcionar emprego adicional, assim usando seus campos para ilustrar meu caso. Eu disse: certa vez houve um homem que saiu em sua própria terra para plantar um campo de milho. Ele arrancou os campos de árvores, removeu as pedras, arou e sulcou a terra, e então plantou milho. Cada manhã ele olhava para o campo, porém certa manhã, em vez de terra árida, ele viu miríades de pequenas folhas brotando. Ele perguntou: o homem tinha milho? Ele disse: bem, de certo modo tinha. Eu disse: potencialmente sim. Foram vocês, luteranos na reforma, brotando sua folha. Vê? O milho começou a crescer. Depois que ele aprodeceu na terra durante a Idade Média, depois de diversos entre nós, havia belos e grandes talos, e certo dia um pendão de seda apareceu. Aquele pendão de seda olhou com desprezo para as folhas e disse: vocês, velhos luteranos, formais, não têm nada. Olhe para nós, somos os reprodutores, os grandes missionários. Nosso dia é a era missionária. Essa era do pendão foi a era de Wesley. Eles foram os maiores missionários
e até nos superaram em nossa era. O que essa era fez? Ela espalhou-se como pólen na brisa. Agora, qual é o próximo passo? Logicamente, achamos que é a própria formação e colheita do grão, o ciclo completo. Mas não é assim. Há um outro estágio. Esse estágio ocorre quando a palha ou casca se forma para cobrir a semente, e é exatamente isso que aconteceu neste ciclo espiritual. Na passagem do século XX, no começo da era de Laodiceia, houve uma crença muito difundida de que o Espírito Santo estava caindo, exatamente como ele caiu no Pentecostes. As pessoas falavam em línguas e alegavam ser batizada com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Porém eu andei em searas muitas vezes, e já no final do verão arranquei espigas de trigo e esfreguei-as em minha mão para conseguires um pouco de grão, quando, para minha surpresa, não havia nenhum grão de trigo naquela casca, embora na verdade parecesse certamente que o trigo estava ali. Este é um quadro perfeito do assim chamado movimento pentecostal, e que isto é um acontecimento comprovado, ache-se no fato de que estas pessoas organizaram-se sob uma doutrina e se ataram novamente como fez a organização antes deles, provando que, ao invés da verdadeira semente, eram a casca ou a capa protetora para a semente de trigo que deveria vir. Este estágio da casca era o período perigoso do qual Jesus falou em Mateus 24, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. O homem achou que esta palha, assim chamada, era pentecostal, era a verdadeira semente. Porém, ela provou ser apenas a portadora para transportar a vida ao interior da era na qual vem a verdadeira restauração. A noiva, trigo, é manifestada no poder mencionado por Ezequiel 47, 2 ao 5. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corria umas águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar.
e a maneira que isto foi feito pela perfeita vontade, proclamação de Deus. Os luteranos tiveram potencialmente o Espírito Santo sob justificação. Os metodistas o tiveram potencialmente sob santificação. E hoje ele é trazido de volta, uma restauração. O Espírito Santo está aqui. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ora, as ideias expressas nas duas palavras, ideias de estar acordado mais de estar alerta, estar de outrora maneira insinua perigo e perda. Confirmar significa mais do que simplesmente dar apoio, significa fixar e estabelecer para permanência. Estas duas ordens se referem ao restante da verdade que está prestes ou quase a morrer. Esta expressão do Espírito mostra-se diante de mim como uma ilustração, um grupo de escravos em total cativeiro físico e moral. Rebelou-se e escapou de seus captores. Na verdade, é isso que Sardes significa. Os escapados, eles são perseguidos e seus grandes e gloriosos ganhos são quase que perdidos. Eles não foram recapturados. Porém, quase tudo que se pode dizer é que eles escaparam, não um escape completo, como alguns que estavam de acordo com a palavra. Eles tinham perdido muito de suas liberdades. Agora o Senhor diz: vocês estão potencialmente em cativeiro de novo. Cuidem que vocês não voltem. Para evitar voltar, fiquem alertas e permaneçam sempre vigilantes em relação às coisas do seu cativeiro, ou vocês perderão tudo. Confirme-se agora naquilo que vocês têm e assim se assegurarem contra futura perda. Esta será uma oportunidade de completar o que vocês não completaram. Porém, foram eles avante? Não, Senhor. Eles não deram ouvidos. Levantou outros que levariam a cabo sua vontade. Deus desviou-se da denominação luterana, como ele fez com todas as outras, e elas jamais voltarão. Deus teve que prosseguir e numa nova era trazer mais verdade e um pouco mais de restauração. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.